Bem-vindos novamente ao Dia Aberto do ITQB. Espero que tenham gostado das experiências do Carlos Romão. São sempre muito interessantes. Temos recebido as vossas perguntas. Infelizmente não tivemos tempo para responder, mas continuem a perguntar. Mas deixem-nos o vosso contacto para nós podermos contactar-vos a responder às vossas perguntas. Entretanto, não se esqueçam que há áreas on demand que podem ver no site sobre a investigação que nos leva para o futuro e também sobre o tema que nos traz agora a esta sessão do admirável mundo novo do RNA com a cientista Cecília Arraiano. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Bom dia. É um prazer estar aqui e poder tentar convencer-vos que o RNA é maravilhoso. Tenho muita pena de não estarem aqui à minha frente no ITQB ou estar a conversar em vossa casa de uma maneira muito mais informal e mais simpática. Ora, o que é isto do RNA e do DNA? Eu vou tentar falar para os 9 aos 99 anos, a ver se consigo explicar. Então, vamos imaginar que somos um de nós, temos muitas células, dentro das células há os cromossomas, que já todos ouviram falar, dentro dos cromossomas há o gene e no gene está o DNA. Portanto, o DNA está dentro de nós. E o DNA é um dos dois ácidos nucleicos, que é o DNA, que é o ácido desóxico ribonucleico, e é o RNA, que é ácido ribonucleico, que às vezes dizem por ARN, mas o nome correto é RNA, o nome internacional, DNA e RNA. E agora só queria que olhassem. Isto é uma estrutura, não é para lerem estas coisas, do DNA, que normalmente tem uma estrutura dupla. O RNA normalmente tem uma estrutura só de uma fita, aqui são duas fitas, mas o RNA também se pode enrolar, às vezes, com duas fitas. E eles têm umas bases, que são umas letras como do código, que a do DNA é a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Como está aqui, a verem as cores. E o RNA são muito parecidas, só que em vez de timina, tem uracilo. Ora, este código, como vocês sabem, nós temos letras para escrever as palavras. E há outros tipos de códigos. Há os códigos Morse, há os códigos dos computadores. Os computadores, então, só têm 0 e 1 e podem escrever milhares de livros, milhares de informação. E estas 4 letras dá para escrever milhares e milhares de livros da vida. E existem em todos nós, existem nas pessoas, nos animais, nas plantas, nos micróbios. Todos temos a mesma linguagem, só que escrevemos em palavras diferentes. E isto pode-se ler de muita maneira. Imaginem, 4 letras, Roma. Pode-se ler Roma, mas se lê na outra direção já se lê amor. O significado é completamente diferente. E assim também as bases podem ser lidas numa direção ou noutra direção e ter um significado completamente diferente. Quando o livro, por exemplo, aqui de um RNA, está aqui o livro, tem estas letrinhas todas, pode-se ler assim como nós escrevemos no livro, ou pode-se mostrar mais como é dentro da célula. Como se fosse assim num plano, espalmado, como é às vezes aqueles planos das casas, como veem aqui, ou numa estrutura terciária em que vemos já as bolinhas todas, os átomos todos lá agarrados e, como veem, é em 3D. E o DNA tem um determinado código que explica aos RNA a dizer, olha, faz-se agora isto. E o RNA depois vai fazer as proteínas. É como se o DNA fosse o arquiteto, dá o plano, o RNA é os construtores, os eletricistas, todos aqueles que vão trabalhar no prédio, e o RNA são os tijolos, a estrutura. Mas, há um mas, estes RNAs às vezes, devido a condições de stress, do ambiente e outras, podem não fazer o que o DNA lhes diz. Ou seja, por exemplo, o arquiteto diz, são umas janelas grandes, e vem os RNAs e diz, não senhor, isto gasta-se imenso dinheiro, está imenso calor, vamos fazer janelas mais pequenas. E o organismo sai ligeiramente diferente. O DNA, todos estamos habituadíssimos a ouvir falar de DNA. Olha, esculturas, eu até quando vou ao supermercado vejo shampoos que têm DNA, tudo, testes do DNA, tudo tem DNA. E o RNA tem sido sempre como o primo mais pobre, em que não se fala tanto dele.
Mas há imensos tipos de RNA e cada vez descobrimos mais a importância deste RNA. Há o RNA ribossomal, não é para fixarem, os que já percebem mais disso sabem bem, de transferência. Os RNAs mensageiros, que são aqueles que levam a mensagem do DNA, que estão aqui são os ribossomas, e aqui estão-se a fazer as proteínas. Está a sair um péptido. Mas as novas tecnologias vieram descobrir que há, nas áreas que se pensava que não havia nada do DNA, há milhares de milhares de outros RNAs que não codificam para proteínas, mas são reguladores, sobretudo em alturas de stress, em alturas de doenças, são biomarcadores, etc. E têm as estruturas mais diferentes. Até aqui há tempos um artigo que dizemos: estamos perante um universo em expansão de RNAs não codificantes. E, portanto, eu espero que a primeira mensagem que eu vos queria dar hoje é que o mundo do RNA é enorme e nós não conhecemos ainda só uma pequenina parte. E, de facto, cada vez mais se vê o que é o DNA. O DNA é um RNA que é um bocadinho modificado. Portanto, aqui não vou falar desta estrutura, estou a ver aquele H que é o hidrogênio, perdeu o oxigênio e virou DNA. E a timina também é uma uridina modificada. Cada vez mais há teorias que dizem que no início da Terra tudo começou com o RNA. E, de facto, moléculas de RNA podem fazer sozinhas coisas extraordinárias. Podem atuar quase como moléculas vivas. Ribozimas são RNAs que podem fazer reações enzimáticas como se fossem proteínas. E há RNAs que se mexem consoante a temperatura, consoante as moléculas que agarram, etc. Por exemplo, só para verem, este riboswitch, olhem este RNA, viu uma molécula e queria dizer, pare, há muitas destas moléculas na célula, quer que se pare, não fazer mais. Ele dobra, agarra a molécula e diz, agora não vou produzir mais. Quando não há moléculas, ele não sente, abre e já pode produzir. Portanto, eles sentem o ambiente, sentem o que é que fala. E estes RNAs funcionais, que têm uma função, como já falei, muitas vezes são considerados como os fósseis moleculares deste mundo do RNA e muitas vezes aqueles que fazem análises para identificar os organismos até usam um RNA ribossomal, que é o 16S, para ver como é que acontece. E todos ouviram agora recentemente falar dos CRISPRs. E os CRISPRs são mediados por RNAs, pequenos RNAs guia. Então o que é isto? As bactérias, que são muito mais espertas do que nós pensamos, andam cá há muito tempo, arranjaram uma maneira que é como se fosse um sistema imunitário sem anticorpos, com RNAs guia, vai até aos vírus, quando é afetada por vírus, e diz, vamos destruir o RNA deste vírus, ou o DNA deste vírus. E então, aqui está um vírus das bactérias, que se chama bacteriófago, que exatamente tem este formato, parece mesmo um satélite. Agora, quando vimos as coisas de Marte, é mesmo parecido. E então, quando infecta a bactéria diz, esta arma que ele me está a infectar, que ele me está a atacar, eu não conheço. Então vou tirar a cópia dessa arma, vou pôr no meu próprio genoma, insere, e ao inserir, quando for atacado outra vez, eu já tenho a cópia e vou atacar com a mesma arma com que ele me atacou. E destrói. Ora, o que se aprendeu com estas bactérias tem imenso potencial. E, em outubro do ano passado, deu o prémio Nobel a estas duas cientistas muito bonitas e muito eficientes, a Emmanuelle Charpentier, que é francesa, e a Jennifer Doudna, que é americana. Então, o que é que, por curiosidade, há 2 dias, no dia 26, não, há 3 dias, no dia 26, há o encontro mundial da Sociedade Internacional de RNA, e a Jennifer falou. E ao falar, eu tirei uma foto, porque ela já fala numa crispologia, ou seja, já há uma ciência que estuda isto tudo, destes sistemas, aprenderam com as bactérias e agora estão a utilizar para editar genomas. E então, o que é que estão a fazer? Aprenderam que, usando uns RNAs que se podem fazer à la carte, não é? Desenhados como queremos, como as bactérias usam aqueles tais RNAs para atacar o vírus, hibrida
com um determinado local do DNA, como as bactérias fazem com o vírus atacante, e depois vem uma proteína que faz como uma tesoura, mas uma tesoura dirigida num sítio preciso e corta o DNA exatamente no sítio em que nós dissemos, nós queremos. E daí isto poder dar o prémio Nobel, porque isto são ferramentas incríveis para se poder editar o genoma. Então, como é que isto funciona? Pode-se desenhar o tal guia RNA para a região que nós achamos que está mal feita, que queremos alterar, que há um problema genético, etc. Este guia RNA vai hibridar com essa região, que é exatamente complementar, porque as bases hibridam a adenina com a timina, ou com a uracila, a guanina com a citosina, portanto vai ver onde é que é o sítio que pode hibridar, e depois isto atrai a tal tesoura que vai cortar precisamente num sítio que nós queremos, e podemos inserir outro bocadinho de RNA, podemos fazer o que se quiser. E isto está a ter enormes aplicações, ainda nem conseguimos pensar nas aplicações todas. Uma delas, isto está em inglês, mas eu vou explicar, conseguiu-se com esta tecnologia. Como muitos de vós sabem, o porco por dentro é muito parecido, em certos sentidos, com o ser humano. E há certos órgãos que não conseguimos ainda transplantar, e mesmo as pessoas quando estão no hospital à espera de um coração, de um fígado, podem esperar meses e meses até que seja compatível. Então, conseguiram, com esta tecnologia, tirar todos os vírus possíveis que poderia haver no genoma do porco, não é? Precisamente tirar tudo o que não queriam, e de novo está na mesa a possibilidade de fazer órgãos, como o pâncreas, etc., que pode-se fazer para depois serem transplantados para as pessoas que estão desesperadas à espera, que senão morrem. Estas moléculas que eu disse que funcionam como tesouras chamam-se nucleases. Porquê? Porque cortam os ácidos nucleicos. E esta, que neste caso deste CRISPR é a Cas9, se chama Cas9, é uma ribonuclease. Nós, no meu laboratório, há muitos anos que trabalhamos com estas ribonucleases. Eu pus esta foto só para vos assustar um bocadinho. É uma maquinaria que corta os RNAs, mas eu, como pus aqui o tubarão, parece ser muito má, mas não é só, tem uma função muito boa também. Quando os RNAs são imperfeitos, vão dar doenças, vão dar problemas, elas vão e desfazem-nos. Por outro lado, fazem a reciclagem dos nucleótidos, das letras que estão a faltar na célula para se adaptar para outras condições. E, quando os RNAs são produzidos muito grandes, elas cortam na medida como um alfaiate para servir o fato exatamente para aquele propósito. Se olharmos em bactérias, um exemplo, elas podem reconhecer a sequência ou a estrutura, como este alicate aqui gosta quando o RNA está dobrado. Ou podem começar por uma ponta, ou gostam de comer internamente. E às vezes há caudazinhas que se juntam ao RNA para ajudar este processo. Nós há muitos anos que trabalhamos com ribonucleases desta família, das que começam pela extremidade e das outras também, e em 2006, junto com a unidade de cristalografia aqui do ITQB, conseguimos tirar a estrutura como com uma fotografia da primeira vez que se viu como era a estrutura de uma proteína desta família. Isto é muito importante porque às vezes nós dizemos, para ver a função, ele deve ser daquela família, aquela família todos têm um nariz estranho, deve ser filho dele, porque é parecido, não é? E, portanto, é muito importante ter a estrutura, ter uma imagem para nós podermos imaginar. E isto aqui é o RNA que conseguimos fazer a estrutura com o RNA já lá dentro. E estes bonecos, muito engraçados, estão a querer ver que as RNases podem atuar em conjunto, isto são tudo RNases da família de RNase 2, podem ter domínios que cortam internamente com uma tesoura ou podem comer pelas extremidades. E às vezes conseguem ultrapassar o RNA quando está em cadeia, aquelas duas fitas duplas, ou quando está uma fita sozinha. Há umas que também sentem a estrutura. E isto aqui, para verem, temos aqui um RNA marcado e elas a comerem, cortou-o todo até uma
uma parte pequenina. E como nós sabemos modificar estas ribonucleases e estudá-las, conseguimos mudar a sua atividade e já conseguimos criar um super enzima. Reparem, a velocidade, este é a estirpe selvagem, a ribonuclease vai cortar aqui a 2 minutos e meio, ainda há aqui um bocado de RNA, e este mutante aos 2 minutos e meio já não está lá, já lá comeu tudo, tem 100 vezes mais atividade. E proteínas desta família, quando alteradas, podem dar imensos problemas, doenças, e quando se sequencia o genoma de pessoas com doenças graves, como o mieloma múltiplo, vê-se que têm erros nesta ribonuclease. Também RNases desta família podem dar a virulência, já se mostrou que funcionam, tornam mais ativos a Helicobacter pylori, como muitos de vós sabem que pode dar o cancro do estômago, legionela, etc. De novo, é um mundo muito grande do RNA e está por todo o lado e em todos os seres vivos. E em todos os seres vivos e também em muitos micro-organismos que agora são muito conhecidos pelas piores razões, que é este o SARS-CoV-2 que nos dá o Covid. É um vírus de RNA. Mas estes vírus podem ser e são organismos fantásticos. Nós às vezes vemos as viagens a Marte, estamos sempre à procura de ver alguma coisa estranha e diferente, mas quando olhamos em profundidade, descobrimos as formas mais incríveis que nem conseguimos imaginar. Aqui está, este parece um satélite, o tal bacteriófago que injeta, tem mesmo uma agulha para injetar nas bactérias. Aqui é o HIV, da SIDA, que também é um vírus de RNA. Aqui o da gripe. Temos da hepatite, da raiva, herpes, rotavírus, também é de RNA, adenovírus, que é de DNA, etc. E agora, olhem, estão a ver estas garrafas, tal e qual umas garrafas de vinho? Né? Incrível! São um vírus de umas bactérias no Ártico. Tiraram. Portanto, quer dizer, muito antes de nós imaginarmos, eles já sabiam o que era garrafas. E nós parece que vamos copiar a natureza. E outra brincadeira. Estão a ver o SARS-CoV-2, olha como é parecido com o medronho, que dá o fruto da árvore, que é tão parecido e que dá o medronho, que é tão bom, sobretudo gostamos tanto no Algarve, eu pelo menos gosto imenso. Mas, como é que nós vamos atacar este vírus, como é que nos vamos proteger? E hoje em dia, o que se está a pensar e o que se tem estado a atuar é através de vacinas. E as vacinas... O que é que uma vacina de DNA ou de RNA, tanto a AstraZeneca como as da Pfizer e as outras, o que é que faz? Então, não põe o vírus lá dentro, isto para desmistificar as coisas. Estão a ver esta coroazinha, estas pintinhas aqui, não é? Esta coisinha que sai. As vacinas só agarram uma coisinha destas e tentam que se faça dentro de nós só uma coisinha destas. Porque elas são tão específicas do corona que chega para o nosso corpo, quando alguma vez o vírus entrar, já cá temos um molde, vamos atacar este. E o atacar são os anticorpos que nos dão as vacinas. Então, como é que ele se replica dentro de nós? O RNA reconhece um receptor, que se chama ACE2, que não interessa, nas nossas células, e depois injeta o RNA, a célula, eu depois vou mostrar com uma maquinaria que esconde o RNA do resto da célula, a nossa célula não reconhece que o RNA dele é diferente, porque ele, já vos vou explicar o que é que faz para ser igual, e depois ele usa a nossa maquinaria das nossas células para fazer, cada vírus pode criar entre 10 a 100 mil cópias. Já viram o que é? Isto é incrível. E pode dar doenças de coronas, pode dar em animais, em humanos, e uma constipação. São coronavírus, não é preciso ver estes nomes, nem nada, são 10%. Quase todas as constipações que temos, e que tínhamos muito antes do corona, são coronas. E são vírus de RNA, que não nos fazem quase mal nenhum, não é? Mas já apareceram 2 que fizeram muito mal, como o SARS-CoV e o MERS-CoV, que já deram epidemias aqui há uns anos. E agora, se calhar não conseguem ler bem, mas eu vou dizer, em 2002, 2003, o SARS-CoV deu 800 mortes. Em 2012, o MERS deu 927. Aí, desde 2019, nós já vamos em 3 milhões.
E isto foi tirado por uma aluna, Margarida Saramago, no World Health Organization, no dia 21 de maio. Portanto, os números estão sempre a aumentar. Mas eu queria que reparassem uma coisa. A morte deste é 9%, a morte deste é 35%. E a morte do SARS-CoV-2 é só 2%. Mata muito menos em número. Mas porquê é que matou muito mais pessoas? Porque se esconde, se passa por pessoas que não têm sintomas. E por isso não podemos isolar logo as pessoas que estão com o vírus, não podemos parar a sua disseminação. E por isso ele mata mais, porque muito mais pessoas têm a doença. Porque passa escondido. E daí a importância de nos vacinarmos, que é a única arma que temos até agora de nos proteger contra ele. Portanto, o controle, como já sabem, estamos todos habituados, passa-se muito, um espirro, quer dizer, fica logo imensas pessoas, mas tem que haver vacinas. E agora eu queria vos dizer, não é para ver isto com pormenor, como eu vos disse, as vacinas são só feitas contra uma pontinha do RNA. E as vacinas, sejam de DNA, agora as modernas de RNA, esse só tem o código daquela pontinha. E o código que nos vai ser posto dentro de nós é com um ácido nucleico, igual ao que nós temos. É só que codifica para aquele bocadinho. Portanto, não há a ter medo de nada. E as pessoas que andavam a ter tanto medo das vacinas de RNA, que diziam, eu não quero ser cobaia, não sou o primeiro, ainda não usaram as pessoas. Agora, eu ouço as pessoas a dizer, eu quero é a Pfizer, porque é de RNA. Portanto, de facto, a opinião pública muda de uma maneira para outra. E a importância de investigação fundamental, porque vai haver mais epidemias. E sabem quem é que descobriu esta vacina de RNA, a primeira pessoa? Foi uma senhora húngara, Catalina, não sei bem o último nome, que há anos andava a estudar os vírus das constipações. E diziam, nem ninguém lhe queria dar dinheiro, dizia, o que é que interessa, isso não interessa para nada, não sei o quê. Eu vou fazer vírus de RNA, vou fazer vacinas de RNA contra as constipações. Isso é um disparate, ninguém lhe dava dinheiro. Pois foi ela, por insistir e ser persistente na sua investigação fundamental, que foi quem conseguiu desenvolver a vacina que houve mais rápida, que foi a da Pfizer, de RNA, e que ela agora é vice-presidente da BioNTech, na Alemanha. E, de facto, estas vacinas, as pessoas acreditam às vezes muito mais em mesinhas, em coisas da internet que não têm interesse nenhum, e naquilo que é verdadeiro, às vezes, por pessoas que sabem, esquecem. Portanto, temos que arranjar ainda novas terapias para o Covid, porque é impossível estar sempre a vacinar as pessoas todas e pode haver novos coronavírus. E nós, com o nosso estudo em RNA e RNases, resolvemos investir e olhar também para isto. No genoma de RNA do SARS-CoV-2 há 2 ribonucleases, uma que come pela ponta e outra que come pelo meio. E no meu laboratório resolvemos começar a investigar estas ribonucleases. Porquê? Porque elas são essenciais para a replicação do vírus e são conseguem esconder-se ao interferão, que é um dos nossos agentes. Como é que elas atuam? Atuam comendo os RNAs dos vírus que não estão corretos, é uma proteína que é 10, que não interessa, que ajuda a comer, e escondem-se. Estou a ver aqui, os RNAs humanos é como se tivessem um chapéuzinho, uma marquinha na ponta, e ela já traz a maquinaria para pôr essa marquinha na ponta também deles para os esconder. Junto com o grupo do professor Cláudio Soares, aqui do ITQB, tiramos a fotografia, por assim dizer, a este complexo, e já tivemos um artigo importante para novos alvos, e em colaboração com aqui com o INIAV também a Oeiras, Miguel Ferreira e Margarida Henriques, eles isolaram o vírus de doentes portugueses com Covid. Aqui está o vírus a matar as células. E conseguimos já descobrir fármacos que sabemos que não fazem mal ao homem contra estas ribonucleases e que inibem a replicação viral. Ou seja, como eu já disse, nós tornamos um lobo num cão.
tornamos o coronavírus numa constipação. Ou seja, quando temos uma dor de cabeça, tomamos uma aspirina e ficamos sem dor de cabeça. Se nós, e estamos a fazer uma patente aos farmacêuticos agarrarem nisto, nós estamos com Covid, tomamos um comprimido e ficamos com uma constipação e não há problema nenhum. Espero que vos tenha convencido que estamos perante um mundo fantástico. Este RNA existe em micróbios até ao homem. O RNA está em todo o lado. No nosso microbioma, só queria ler uma coisa. Nós temos o corpo humano tem mais micróbios do que estrelas na Via Láctea. Portanto, isto é absolutamente inacreditável. Então, todos no nosso corpo são muito mais do que nós. O RNA pode-se passar e transmitir em pequenas vesículas. E o RNA é uma forma de comunicação. Por isso, para terminar, queria dizer que esta revolução vai ajudar a explicar imensas coisas. Ainda estamos no princípio. E não se esqueçam que este mundo do RNA está vivo e próspero e a saltar dentro das nossas células. Este é o meu grupo, que é a maior fonte de orgulho. Esta foto foi tirada no Natal, por isso ainda temos aqui. São todos fantásticos e que fazem avançarmos a passos largos na ciência fundamental que nos prepara para o futuro. São onde eu trabalho, venham-nos visitar. É um local maravilhoso, se precisarem está aqui o meu e-mail. E é um mundo enorme de RNA. Bem-vindos. Muito obrigado, Cecília, pela apresentação fantástica sobre o RNA. Temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Algumas já foram parcialmente respondidas. Temos aqui a Carolina a perguntar como se usa RNA para fazer vacinas. A Cecília já explicou Sim. que se foca naquela sequência da proteína que está a cobrir o vírus do SARS-CoV-2. Mas tenho aqui outra pergunta da Maria, que pergunta qual a aplicação para o futuro que a Cecília escolheria que pensa ter mais impacto? Olha, se fosse uma aplicação para o futuro do RNA em geral, eu seria para curar doenças. Está-se a pensar, por exemplo, uma das coisas que me fez imenso impacto, cegos de nascença, que se está a tentar desenvolver com a tecnologia CRISPR, células que não tenham, células da retina que não tenham esse defeito e que sejam implantadas para certo tipo de doenças de cegueira e as pessoas possam ver. Essa seria uma coisa que eu investiria. Há outra que também estão a avançar, tentar injetar na medula células que produzem uma proteína para como que complementar a falta dessa proteína no corpo, por exemplo, a fibrose quística. Há milhares de doenças. E uma coisa que eu gostaria muito era domesticar as bactérias más, porque os antibióticos não estão a ser a resposta, estão a haver resistência por todo lado. Era uma forma de comunicar com elas e tentá-las colaborar connosco. Portanto, aqui é incrível como uma molécula pode ser usada em tanta vertente, numa vertente mais direta em termos de tratamento, no caso das vacinas em prevenção, e, portanto, de facto, é algo para o futuro e, como a Cecília disse, estamos no início e muito haverá para descobrir. Eu quero dizer aos nossos ouvintes para continuarem a mandar-nos as nossas questões. Muito importante, deixem-nos o vosso e-mail, porque nós assim não conseguimos responder a todas, temos pouco tempo para responder a todas as vossas perguntas, mas deixem o vosso contacto de e-mail, façam as vossas perguntas e continuem a explorar o site, a explorar os vídeos, as playlists dos laboratórios. Não temos muito para mostrar e pouco tempo para dizer e para mostrar tudo, mas no site tem toda a informação que temos para vos mostrar. Posso só dizer uma palavra final? Sim, sim. E confiem na ciência, perguntem às pessoas que sabem. Há
tanta maluqueira a correr na internet, tantos dados errados que só alertam as pessoas e que é um terrorismo informático. Perguntem às pessoas que sabem. Incentivem os investigadores como nós que trabalham no assunto. Muito bem. Diga-me uma coisa, falou na questão do caso da cegueira, em termos de segurança, que é uma vertente que as pessoas, lá está, pelo efeito da desinformação, há muito pânico, há muita desinformação, as pessoas têm receios destas soluções que os cientistas encontram para resolver os problemas mais urgentes da sociedade. Na questão desse tratamento, usar a tecnologia de CRISPR-Cas9 para cura de doenças, será uma aplicação segura para as pessoas? Eu vou dar uma resposta que eu vi a Jennifer Down a dar quando lhe fizeram uma pergunta semelhante. E ela disse, em relação, dizem, isso podem usar para maus fins. Bem, eu quando vivi nos Estados Unidos muitos anos, podíamos ir ao supermercado comprar uma arma, né? E fazer o terrorismo que quiséssemos. Estas tecnologias têm que ser feitas em laboratórios com alta tecnologia, com alta precisão. Não podem ser feitas por qualquer um. Portanto, claro que pode haver sempre fins maléficos, mas é muito mais difícil do que outros. E deixe-me dizer uma coisa, eu ouço muitas pessoas dizerem eu só gosto do que é natural, o que é orgânico. Os vírus são orgânicos. Tudo o que eu estou a falar é orgânico. Tudo é natural. Os maiores venenos na Terra são naturais e orgânicos. São os das cobras, os das rãs, são tudo assim. E quando as pessoas dizem não quero químicos, nós somos feitos. A água é um produto químico. Nós somos 70% de água. Por isso nós somos... A bioquímica é o estudo da química da vida. Por isso as pessoas... Tenham cuidado e pensem ao falar. Tudo é natural. O natural pode ser muito mau, ou pode ser muito bom. Muito obrigado, Cecília. Vamos dar por encerrada esta sessão e vamos passar para a Carmen, que está nas estufas do ITQB para mostrar outra vertente deste instituto. Vamos!